Olá, meus amigos. Novamente eu chamei aqui o Dr. Marco Aurélio Fortes, professor de educação física, nutricionista de primeira linha, pós-doutorado lá pela USP. E hoje eu tenho a satisfação de tê-lo trabalhando aqui ao meu lado, o que dá um suporte muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, motivado pelo desejo, motivado pelo desempenho e pelo aferro do Dr. Marco Aurélio com tudo aquilo que presta e que é, antes de mais nada, honesto. Marco Aurélio, outro dia eu encontrei um rapaz de apenas 19 anos de idade, um rapaz muito educado. O menino me abordou na rua, muito feliz por ver o professor. Parece que ele nunca tinha me visto ao vivo, né? Eu gostaria até de dizer para os senhores, ao vivo eu sou muito mais bonito, tá? Mas então, chegou esse menino, bastante novo, e a primeira coisa que ele mencionou para isso: ô professor, prazer em ver o senhor. O senhor mora aqui na cidade mesmo? Eu falei, eu moro sim. Olha, eu estou treinando, eu estou obtendo resultado natural. Aí eu perguntei para ele, qual é a sua idade? 19 anos de idade. Com apenas 19 anos de idade, estudante do curso de nutrição, parece muito estudioso o menino. E eu, antes de dizer alguma coisa para ele, Marco Aurélio, eu disse a mim mesmo, ou interroguei a mim mesmo, será que mencionar que é natural nesta faixa etária seria algo necessário? Aí eu me retomo aos dias atuais e a esse excesso de informações, coisas ruins pela internet, que parece que vem tochando o uso de farmacológicos em toda e qualquer pessoa que deseje resultado como se fosse a única saída. O que eu mencionei para ele então? Primeiro eu fiquei embasbacado de um menino de 19 anos dizer algo inicialmente baseado no fato de que era natural. O que esperaria eu que não fosse um menino que estivesse treinando natural e tirando da sua própria genética aquilo que de melhor possa ela ter, baseado em treino e baseado em uma dieta e uma suplementação adequada e útil. Marco Aurélio, que tempos é esse que nós estamos vivendo? Bom, a gente há vários anos agora, né? Eu lembro que a gente conversava sobre isso quando eu ainda morava em São Paulo, capital. E praticamente a gente acabou conversando muito, pessoal, que a gente viu uma era, né, deixar de existir e outra surgindo. Qual é essa nova era? Praticamente hoje as pessoas estão competindo para ver quem consegue aplicar e fazer uso de uma maior quantidade de fármaco. E isso me entristece muito. Eu já treino praticamente há quase 20 anos, né, praticamente, e eu tenho visto que basicamente antes das pessoas iniciarem o seu treinamento, elas já têm a recomendação para fazer a O tal do aplicação, ciclo. o ciclo. Olha, Marco, eu fico realmente estupefato com uma notícia como essa, com uma ocorrência como essa, porque acaba por deixar em uma forma aberta o tipo de mentalidade de imediatismo e de estupidez a que o indivíduo pode ser conduzido em função do desejo de conquistar tudo para ontem. No entanto, eu não tenho uma estatística, acho que ninguém tem uma estatística para isso. No entanto, eu espero fortemente que o número muito maior de jovens tenham a cabeça no lugar e a inteligência
para, em primeiro lugar, retirar do seu próprio corpo aquilo que ele pode fornecer para você em termos de resultado antes ou muito antes de pensar em aplicar drogas que dão um resultado determinado, mas que normalmente vem acompanhada de efeitos colaterais. Eu acho o seguinte, que o corpo é seu, o corpo é meu. Eu deveria ter o direito de fazer com o meu corpo aquilo que eu bem desejar, desde que eu não prejudique ninguém mais ao meu redor. É assim que eu penso, é assim que eu coloco desde o meu primeiro livro, dos meus primeiros cursos aqui no Brasil, porque a minha mente é libertária, quer você queira ou não. Da mesma forma com que eu respeito a forma com que você pensa, eu gostaria de ser respeitado da forma com que eu também penso. Eu acho que isso é democracia. Agora, se esses garotos que estão iniciando, tão jovens, se soubessem treinar de uma forma adequada, com as melhores técnicas, se compreendesse a fisiologia humana, se compreendesse as técnicas de treinamento, se soubessem o que é verdadeiramente a intensidade, se conhecessem a nutrição, se conhecessem a manipulação dos alimentos e se soubessem inteligentemente coordenar essas duas coisas, possivelmente teriam o resultado que achariam que só seria possível através do uso de drogas. Exatamente isso que vem acontecendo. Eu lembro que nós conversávamos muito sobre isso, sobre o tripé dos resultados, né? Treino, dieta e descanso. Simples, isso aí aprende-se primeiro, segundo semestre de qualquer faculdade de educação física. Agora, parece que, pelo que eu vejo, né? Minha opinião, que o descanso saiu e se colocou o fármaco e ele está no topo da pirâmide. Porque eu atendo como nutricionista e também sou treinador. E o que eu vejo hoje é um treino muito aquém do que deveria ser. Um treino fraco. O tal do treino da boneca Barbie. Esse comentário está elogiando o tipo de treino que eu vejo, porque não tem nem palavra para ver o tipo de treino que eu acabo presenciando. Eu já, como você sabe, eu já me mudei algumas vezes, né? Já morei em 3 estados diferentes e uma quantidade boa de tempo, de anos. E eu frequentei diversas academias. E realmente isso acaba sendo muito ruim. Tá? E todo esse tipo de treinamento aquém do que deveria ser com relação à parte da dieta. Quando eu atuava somente como treinador, antes de me tornar nutricionista, o treino era muito bem executado pelos indivíduos e a dieta nem tanto. Agora que eu atuo muito mais com a nutrição, eu vejo que o plano alimentar está bem orientado, bem ajustado e o treino... Olha, se o plano alimentar hoje está mais compreensível, é graças a profissionais como você, como Rodolfo Pérez e tantos outros ótimos nutricionistas pelo Brasil que aprenderam finalmente a distribuir os macronutrientes ao longo do dia e ao longo dos meses, a fim de que você obtenha o seu resultado. Somado a isso, a melhor compreensão e a posição em que se encontra em termos de efetividade verdadeira, baseados em boa ciência, o suplemento alimentar. Exatamente. Qual é o suplemento que funciona, qual que estou jogando meu dinheiro fora e como utilizá-lo. Então isso foi bem captado e eu até vejo que esses garotos andam com a sua marmitinha, fazem a sua whey protein no horário certo, né? Mas quando você vai lá no treino, eles preferem o que é pior, não é o farmacológico, o que é pior, ao meu entendimento. Ah, tá faltando um bíceps, tá faltando um ombro. Vai lá e faz uma correção, injetando sabe-se lá o quê, né? De polimetilmetacrilato a concreto armado. Então se transformou numa coisa completamente bizarra
e altamente arriscado. Com Não é? certeza. Conheço pessoas que já tiveram infecção, inflamação, processos de gangrena e putrefação, né? E que já perderam membros. Não é? Então, o que nós gostaríamos de orientar, principalmente os jovens que estão iniciando isso, é que tenham paciência, é que galguem degrau por degrau em direção ao seu máximo com inteligência. Antes de mais nada, não coloque nada no seu corpo sem que você saiba exatamente a procedência e o que vai ocasionar no seu corpo. Né? Não jogue como se fosse uma roleta russa. Né? A consequência ela pode ser trágica. Marco Aurélio, inclusive eu conheço já pessoas que se aventuraram com o uso de drogas de uma forma enlouquecida e, por exemplo, depois quiseram ter filhos e não puderam mais. Isso. Porque o eixo de produção de testosterona foi completamente, indefinidamente prejudicado. Marco Aurélio, na nutrição, para esses garotos que querem aprender mais, que desejam melhorar o seu nível de conhecimento no que se refere àquilo que deve ingerir e aquilo que realmente é útil para não jogar o seu dinheiro fora. Qual que é o caminho? Bom, pessoal, como o professor falou no começo do nosso vídeo hoje, existe muita informação por aí. Mas muita informação não necessariamente é conhecimento. Né? Então, para transformar essas informações em conhecimento, vocês precisam, né, estar galgados aí num programa em uma universidade, num curso, ou ter um profissional modelo. Né? Eu posso dar 2 exemplos aqui durante a minha carreira, tanto na educação física quanto na nutrição. Quem eu me espelhei na parte do treinamento físico da musculação foi com o professor Valdemar Guimarães, e quem eu me espelhei na nutrição foi o nutricionista Rodolfo Pérez. E a partir daí eu fui trilhar o meu caminho. Fui para São Paulo, fui fazer um mestrado, doutorado e outras inúmeras especializações para alcançar o nível que eu estava querendo alcançar. Né? Então acho que isso é muito importante, você ter alguém, ter um exemplo, ter alguém que você se baseia e sabe realmente que aquela pessoa faz um trabalho sério e tem um compromisso com a verdade, porque o que eu tenho visto ultimamente, inclusive, né, bem próximos a nós, é a questão da monetização a qualquer custo. Falar aquilo que o sujeito a princípio deseja ver. É a tal desses gatilhos mentais que são preconizados aí ao redor da internet, coisas tão óbvias e estúpidas que deixam susceptíveis apenas as pessoas que não estão despertas. Exatamente. É por isso que eu escrevi aquele livro, Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente, a fim de que você assuma as rédeas da sua vida e não seja única e exclusivamente condicionado a fazer ou aprender ou aplicar isso, aquilo que disseram para você que é o conveniente, que é o ótimo. Por exemplo, nós estamos lançando em breve a 2ª edição do nosso livro Mite a Fundo. Está acabando a 1ª edição e vem a 2ª edição daqui a poucas semanas. No nosso livro Mite a Fundo, nós trazemos a nossa visão, a nossa metodologia de treinamento bem fundamentada pela prática e pela ciência. Agora, sabemos também que existem outras metodologias. O que eu recomendo para você? Experimente as metodologias. Saiba diferenciar o que é uma técnica e o que é uma metodologia. Siga um caminho. Agora eu vou testar um segundo ou um terceiro caminho, até que você possa fazer exatamente aquilo que o Marco Aurélio fez. Ele se baseou, no início da profissão dele, nas técnicas de treinamento que ele vivenciou comigo, e a partir daí foi adicionando o próprio conhecimento e os expertises. É assim que a humanidade cresce, é assim que nós nos desenvolvemos
E é apenas assim que podemos nos tornar cada vez mais científicos e produtivos naquilo que nós fazemos. Porque o que nós queremos é apresentar resultados de verdade, não é? Agora, fica fácil você pegar um sujeito, fácil entre aspas, não é? Enchê-lo de drogas localizadas, enchê-los de esteroide anabólico, enchê-los de insulina, de hormônio do crescimento e formar ali uma bolha, uma massa desconecta, resultando em um físico horroroso e um corpo e uma mente doentia. É isso que você quer para você, ô garoto? É isso que você quer para você? Seja inteligente e use o seu cérebro. Use o seu corpo e a sua mente para experimentar coisas produtivas. Chegou em um determinado momento. Não estou satisfeito com aquilo que a natureza, com que Deus me deu. Então, no mínimo, que você procure um médico habilitado e conhecedor que faça-lhes exames periódicos para você não estourar com a sua saúde, correto? Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença aqui, Dr. Marco Aurélio.